É hora de responder a pergunta de inscrito. E eu vi uma pergunta de uma bichinha aqui que eu achei interessante. Vamos lá. Ellen, fiz a cirurgia aberta de vesícula pelo SUS em um mutirão. Não fiz por vídeo, até hoje não sei o porquê, já que o hospital que ela operou também faz cirurgia por vídeo. Será que foi porque eu tinha microcálculos, que é 0,4 milímetros, e daí podia migrar para o pâncreas? Não, minha amiga, não foi por causa disso, tá bom? Agora, se você, assim como os outros, quiserem saber o que provavelmente aconteceu, fica aí nesse vídeo, ser humano. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Quando eu vi essa pergunta da minha amigona, isso é uma coisa que gera muita dúvida, porque as pessoas acham que para fazer a cirurgia aberta ou fazer a cirurgia por vídeo depende de um certo critério. E não, pessoal, a cirurgia por vídeo é exatamente igual à cirurgia de pedra na vesícula aberta. O que muda é que a cirurgia por vídeo não tem o corte, tá? Mas o princípio da cirurgia é exatamente o mesmo. Você retirar a vesícula biliar do leito do fígado e grampear as estruturazinhas que estão lá no ponto. Quando a minha amiga faz essa pergunta, que ela fala de micropedras, as micropedras da vesícula, pessoal, são as pedras que têm menos de 4 milímetros, ou seja, pedras de 3 milímetros. E essa questão da minha amiga foi importante pelo seguinte: quando você tem a vesícula biliar, que eu estou mostrando para vocês, a vesícula biliar ela se conecta com o ducto do fígado por causa desse canalzinho aí. A gente chama esse canalzinho de ducto cístico. O ducto cístico, pessoal, ele é um ducto que o diâmetro dele, a largura dele, numa pessoa de tamanho de estatura média, digamos assim, vai ter de 3 milímetros mais ou menos. Então, se você tem pedras de 3 milímetros ou menos, você supõe que essa pedra tem mais facilidade de sair de dentro da vesícula e cair nessa via do fígado. Consequentemente, se cair nessa via do fígado, pode descer, pode ir lá embaixo e entupir o pâncreas, gerar uma pancreatite e gerar um problema que é muito maior. Então, esse risco, quando você tem micropedra, ele existe? Ele existe. Mas também não é para você imaginar que só da pedrinha cair aí nessa boquinha ela vai sair escorregando igual um curumim quando desce do escorregador rebolando que ele cai lá embaixo no pé do pai. Não é assim. Porque aí dentro desse ducto cístico ele tem microválvulas, justamente para impedir essa migração de pedra, porque Deus ele é maravilhoso, ele pensa em tudo isso antes de fazer. E dentro desse lugar existe tipo um slime, uma mucosa, um negócio que ele é aderente. Então quando a pedra bate lá, ela não vai sair escorregando, ela gruda, porque vai fazer de todos os meios para ela não descer. Então o paciente vai ter dor, porque ela grudou lá. Então, dependendo da dor, da crise, se aumentar muito a pressão dentro da vesícula, aí a pedra pode descer. Por quê? Porque aumentou a pressão dentro da vesícula, a vesícula está se contraindo e está expulsando a pedra. Mas não é tão simples assim. Quem tem micropedra vai ter ali uma chance de 7 a 10% de ter pancreatite, não é todo mundo. E quando a gente fala da cirurgia, é porque quando a gente está fazendo a cirurgia de pacientes com micropedra, vocês olhando essa imagem, se eu tenho uma pedra pequena, eu vou realizar uma cirurgia de pedra na vesícula, eu vou manipular a vesícula. É claro que se eu apertar esse fundo da vesícula com a minha pinça para começar a operar e puxar a bicha, vai aumentar a pressão dentro da vesícula. Se aumenta a pressão dentro da vesícula, pode jogar a pedra para fora. Mas não é para você imaginar também, pessoal, que a vesícula biliar está lá tensa, que parece um balão de aniversário que tá para espocar. Não, ela é molezinha, ela é flácida. Você amassar ela não significa que automaticamente você vai gerar uma pressão e aquela pedra vai sair. Não é assim, você entendeu? Então existe manipulação. Só que tanto a cirurgia aberta quanto a cirurgia por vídeo, o primeiro passo da cirurgia é controlar justamente essa saída. Esse é o primeiro passo da cirurgia. O primeiro passo da cirurgia é você descobrir esse ducto cístico, isolar ele, soltar ele, a gente amarra ele quando a cirurgia é aberta, porque
você utiliza fio. E quando a cirurgia é por vídeo, você utiliza grampo. Depois que você grampeia, depois que você amarra, depois que você secciona esse ducto cístico, aí que você vai começar o processo de cirurgia para retirar a vesícula biliar. Porque aí você pode manipular, pode puxar para um lado, pode puxar para o outro, porque já está selado, já está bloqueado, já está seccionado e já está grampeado. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado. Eu criei um manual do paciente com pedra na vesícula, que explica praticamente tudo, desde a formação da doença, os casos específicos, quando tem ou não indicação para cirurgia, como acompanhar a dieta, como se recuperar no pós-cirúrgico, até curativo você vai aprender a fazer. Se te interessar, dá uma olhada no link na descrição. E aí você retira a vesícula. E quando eu falo que ambas as técnicas iniciam exatamente da mesma forma, o fato de você ter uma pedra pequena indica que você vai ter que fazer a cirurgia aberta? Não, porque é exatamente a mesma coisa. Então, tanto faz a cirurgia a pedra ser pequena como a pedra ser grande, você pode fazer ela tanto por vídeo quanto pode fazer aberta. Agora, o que acontece na sua situação, minha amiga? Quando você está fazendo uma cirurgia em mutirão, infelizmente eles estão fazendo uma quantidade de cirurgia que vai além da capacidade que aquele hospital tem de fazer a cirurgia. E o hospital, ele não tem um aparelho de vídeo para cada sala cirúrgica, porque o aparelho de vídeo, minha amiga, é uma TV, tem um monte de aparelhos que são utilizados para fazer aquela cirurgia de vídeo. É diferente de uma cirurgia aberta, que só precisa da caixa de instrumental. A cirurgia de vídeo, além da caixa de instrumental, tem que ter o material adequado. E não tem para todas as salas, não tem. E, consequentemente, esse material ele também termina, ele acaba. E aí ele acaba, ele vai ter que ter um processamento e assim você não consegue fazer infinitamente. Então, o que provavelmente pode ter acontecido é que você deve ter caído justamente numa situação onde não tinha esse material, onde não tinha aparelho disponível para a sua cirurgia naquele momento. É claro que isso deveria ser comunicado para você. Isso é inaceitável, mesmo que você esteja participando de um mutirão. Você deveria ser comunicada. Olha, minha amiga, como é o nome da minha bichinha? Ellen. Ellen, minha amiga, a gente está fazendo mutirão. A gente não está mais fazendo cirurgia por vídeo. A gente está sem material, sem aparelho. Você aceita fazer a sua cirurgia aberta? Essa opção, ela é tua, desde que você entenda que se você não aceitar fazer aberta, você não iria poder fazer naquele dia do mutirão, você entendeu? E claro, entender que quando você faz a cirurgia aberta, a recuperação ela vai ser mais longa? Vai, mas ela também resolve o problema. Se é um paciente que está com dor, eu sempre digo o seguinte, minha amiga, você está com dor, você depende do SUS, não dispense as oportunidades. Quando eu falo dispensar oportunidade, também não estou dizendo para fazer cirurgia com qualquer um. Se for um sapateiro velho doido, não é para fazer a cirurgia, porque tu já está colocando tua vida em risco. Mas não é para dispensar. Mas infelizmente o que eu percebo é que houve um erro de comunicação, de lhe avisar que não teria o vídeo, porque isso não importa se é mutirão. O respeito ele tem que continuar com o paciente, independente da situação. Minha amiga, não tem. Vamos fazer aberta? Não, vão. Beleza, ciente e tal. Mas não você ficar procurando motivos e explicações pelos porquê que não fizeram por vídeo. E provavelmente foi por esse motivo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conseguiu entender, Ellen? Minha amiga, se esse conteúdo foi útil, tanto para você quanto para outras pessoas que possam ter pensado numa situação semelhante, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Não esqueçam de se inscrever no canal, meus amigos. Um forte abraço no coração de vocês. Fui!